Olá, meus prezados irmãos, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos fazer um evangelho diferente. Vamos fazer aqui um passo a passo do Evangelho no Lar, elaborado pelo Instituto André Luiz. Nesse momento, eu gostaria que você elevasse o seu pensamento a Deus, buscasse conexão com os mensageiros de luz, com seu guia espiritual, com toda essa equipe que nos assiste, que nos protege, enviada pelo Cristo. Amado Mestre Jesus, nos proteja nesse momento de paz, de esperança, de consolação e de refazimento da nossa paz interior. Que Deus nos proteja. Então vamos lá para o passo a passo do Evangelho no Lar, elaborado pelo Instituto André Luiz. Primeira coisa, escolha o dia da sua preferência. Sugerimos um dia fácil, um dia de fácil memorização, por exemplo, uma segunda, uma sexta-feira. Às vezes você não tem tempo na segunda-feira, você pode fazer no último dia da semana, no último dia útil da semana, né? Então você pode estar realizando aí o seu Evangelho no Lar. Escolha um aposento silencioso, um ambiente da casa que não tenha aparelho de TV, não tenha rádio, não tenha ali CD, para que venha acontecer algum imprevisto, né? Um local agradável da sua casa, de preferência uma sala de jantar, que esteja com aparelhos eletrônicos desligados, né? A não ser que você coloque uma musiquinha ambiente, igual essa que eu coloquei aqui ao fundo, para você meditar e se preparando, né, para o seu evangelho. Coloque uma jarra com água sobre a mesa para fluidificação. Na falta dessa, podem ser utilizados copos ou qualquer um outro recipiente. Não importa se for uma jarra, se você não tiver uma jarra, pode ser até uma garrafinha de água, tá? Em número correspondente aos integrantes do Evangelho. Às vezes tem pessoas que tem 4, 5 pessoas e cada um coloca o seu copo de água, não tem problema nenhum. Quando terminar o Evangelho, cada um bebe o seu copinho d'água, tá? Sentar-se à mesa sem alarde, sem barulho, né, sem conversação paralela, ali já contrita, preparada para esse acontecimento maravilhoso que é o Evangelho no Lar. Fazer a prece de abertura a toque mais profundamente, né? Fazer essa abertura de prece, aquela que toca o seu coração, aquela que você tirou do fundo do seu coração com as palavras benevolentes. E aí você vai, né, trazendo do fundo do seu coração, às vezes seu mentor espiritual está ali incentivando você com aquelas palavras belas, né, para que todos possam ouvir aquela sua reflexão, tá? O sentimento familiar pode ser uma prece pronta ou uma prece espontânea. O importante é repetirmos o sentimento da fé e a confiança da proteção divina. Tanto faz você fazer uma prece como seja o Pai Nosso, ou uma prece que você vai proferir vindo palavras edificantes do seu coração. Após fazer uma leitura breve de o Evangelho, segundo o Espiritismo, comentar com palavras próprias o trecho lido. Qual é o seu comentário? Qual foi a sua interpretação? Ali você vai fazer de acordo com aquilo que você entendeu, tá? No início poderá existir uma timidez, mas com o correr do tempo, os comentários surgirão espontaneamente, pois os espíritos amigos estarão auxiliando na compreensão dos textos selecionados. Às vezes você diz, nossa, Nancy, eu não sei comentar um evangelho igual você, igual outras pessoas que eu vejo, tem uma facilidade. Mas você só não tem essa facilidade porque você ainda não está se permitindo. Quando você se permite a fazer esse comentário, a própria espiritualidade lhe intui as palavras certas para serem utilizadas, tá? Os demais integrantes poderão tecer comentários também, caso o desejem, mesmo que estes levem o assunto a assuntos pessoais ou a diálogos, né? Naturalmente que sempre pertinentes ao tema em foco. Às vezes, os irmãos que leram também algumas mensagens edificantes ou até mesmo queiram comentar o Evangelho, que possa exemplificar com a sua vivência, né, com a convivência das pessoas no lar, ele pode também levar a conversa para esse lado, desde que não tenha nenhum problema com desarmonia, tá? Não deve ser jamais... Tá, o Evangelho no Lar é, antes de tudo, uma reunião
de espíritos reencarnados no mesmo ambiente, buscando através da prece, da elevação de pensamentos e do diálogo fraterno o amparo e o auxílio do mais alto para seus problemas e necessidades. Então, aqui ele já está falando, né, o quanto é importante essa reunião, o quanto ela agrega valor de paz, de esperança e de harmonia dentro desse lar. Não deve ser jamais solene ou ritualístico, com palavras e movimentos decorados a lembrar missas e demais cultos, ou seja, para atender frivolidades, né? É uma coisa séria, santa, salutar, onde você vai receber as vibrações e as irradiações de amor enviadas pelos espíritos de luz. Para incentivar a participação dos filhos ou demais membros, com exceção de pequeninos e convenientes, pedi que leiam mensagem espírita para a reflexão do grupo. É importante cada um, né? Às vezes eu sempre falo para as pessoas, quando você for a uma livraria, compra um livrinho de mensagem edificante, você vai precisar dele no evangelho, né? Cada um tem o seu livrinho, faz a sua prece, escolhe ali uma prece, pode até escolher previamente a prece que você deseja ler no momento do culto do evangelho no lar, tá? Proferir a prece de encerramento e rogar como exemplo pela paz, pela harmonia, pela saúde, pela felicidade dos membros da casa, da reunião e de todos que vocês convivem ali naquele ambiente, né? Desejando rogar também pelos doentes, desamparados, infelizes da terra. Então você vai orar e pedir por todas essas pessoas doentes, acamados, aflitos, desesperançosos. Você vai inserir todos esses ali nesse evangelho no lar. Aí você diz, Nancy, e se eu fizer uma prece para o meu familiar que está doente ou que desencarnou, ele não vai vir perturbar a minha casa? Não, gente. Quando você faz uma prece, você está elevando o seu pensamento, você está buscando a conexão com o seu mentor espiritual para levar até esse irmão necessitado essa prece que você está realizando. Não tem nada a ver com desarmonia, não tem nada a ver com perturbação, porque a prece, o orai e vigiai, é fundamental para que você mantenha os seus pensamentos elevados e não ceda espaços para nenhum pensamento impuro nesse momento, tá? É o complemento dessa prece, né? Você vai lembrar, né? Como sendo o complemento dessa prece, você vai lembrando da alegria, né? Para pacificar aquele ambiente, para trazer harmonia para toda a família, né? Para que todos aprendam a tolerar, a respeitar uns com os outros, cada um na medida do possível, né? E se abraçando e continuando a vida como ela de fato é, tá? Você não vai mudar porque você fez o evangelho no lar. Suas atitudes, seu comportamento, né? Esses, caso seja impulsionados por alguma energia ruim, você percebe logo de imediato e vai corrigindo devagar, né? Você não fica bom, você não, digamos assim, você não melhora da noite para o dia. Tem um tempo determinado para tudo isso, tá? Servir após a prece de encerramento a água fluidificada. É completamente desaconselhável qualquer manifestação mediúnica durante o evangelho no lar, tá? Então, não é bom. Às vezes você recebe uma intuição, você pode transmitir para as pessoas. Você vai psicografar? Pode psicografar uma mensagem bonita, não tem problema nenhum. Agora, você não pode fazer do seu evangelho no lar uma reunião mediúnica, de desobsessão, de dar passividade para espíritos sofredores, porque afinal de contas, se você é médium, um médium equilibrado, ele tem condições de perceber a aproximação de um espírito que foi permitido pelo seu mentor espiritual para que você possa esclarecê-lo através da prece, através da leitura edificante do Evangelho, e na sua sintonia você vai conversando com aquele espírito, encaminhando ele para os hospitais de refazimentos, encaminhando ele junto com a equipe espiritual. Daí por diante você vai estar realizando um trabalho com amor para ajudar muitos espíritos que estão pela crosta terrestre, que precisa de uma prece, de um amparo, de um acolhimento e até mesmo de um resgate, tá?
O tempo necessário para a família, sugerimos uma reunião entre 30, 40 minutos, isso depende da quantidade de pessoas. Por quê? Às vezes a reunião se estende um pouquinho mais, porque todo mundo quer ler uma prece, todas as pessoas querem fazer um comentário, e é bem interessante que todos participem, né? Então tem pessoas que dizem, não precisa vocês todos falarem, não, só eu mesmo tomo conta da reunião. Não é bem assim, não seja egoísta, ceda espaço para todas as pessoas, até mesmo você que está sendo uma pessoa escolhida para iniciar essa leitura, né? Ceda o seu espaço para outro, seja humilde, né? Você, porque na verdade o seu mentor espiritual está ali intuindo você a ceder esse espaço para outros, para que eles aprendam e venha divulgar para que outros também, na medida do possível, vão implantando seus evangelhos nos lares por todo o planeta Terra, tá? Como fazer a reunião do evangelho no lar, isso sendo um passo a passo, tá? Qual é a finalidade? A finalidade trata-se de um encontro semanal previamente marcado com o objetivo de reunir a família em torno dos ensinamentos evangélicos à luz do Espiritismo e sob a assistência dos benfeitores espirituais. Não adianta você falar, Nancy, eu marquei o Evangelho no Lar na terça-feira às 20 horas. Na semana seguinte, na terça-feira já não dá, eu quero fazer na quarta. Não é assim. Você tem que estabelecer um horário, né? O dia e o horário estabelecido para que a espiritualidade possa lhe assistir. Por quê? Se você quiser fazer o evangelho essa semana na segunda, na semana seguinte na terça, na próxima semana na quarta, não é bem assim. Você talvez não seja assistida. Por quê? Porque a espiritualidade vai identificar o seu lar para enviar os mensageiros de Deus para te ajudar, certo? E nesse momento você tem que determinar um horário estabelecido para que eles venham ao seu encontro, porque afinal de contas, esses espíritos abnegados que nos assistem, nos acompanham, eles têm outras tarefas também, tá? Os participantes são todas as pessoas do lar, inclusive as crianças, até mesmo visita. Chegou uma visita inesperada, convide, não tenha vergonha para sentar à mesa. Se não quiser sentar à mesa, deixa sentadinho no sofá, deixa ali numa cadeirinha, ou se não quiser participar, deixa no outro cômodo da casa, mas não deixe de realizar o seu evangelho no lar, tá? O roteiro da reunião é uma leitura sem comentários de uma página de um livro, por exemplo, Pão Nosso, Fonte Viva, Jesus, Caminho, Verdade e Vida, né? Jesus no Lar. Escolha um livro de mensagem edificante, onde você possa, né? Tem tanta recomendação, né? Então, nesse momento, nós vamos falar um pouquinho, né? Depois de todo esse ritual, depois de todo esse passo a passo, você vai observando o quanto é fácil para fazer esse evangelho no lar. Primeiro, você convidou a família. Todos estão acomodados na mesa. Cada um pegou seu livrinho de mensagem edificante. Leu, refletiu. Por que a mensagem edificante é interessante no começo da reunião? Para você tirar da sua mente aquela parte externa que você trouxe ali para dentro, né? Aqueles pensamentos com o qual você chegou e sentou, vou pensar nisso, pensar naquilo, você vai externar isso, né? Através da prece, através daquela mensagem edificante. Enquanto você está lendo aquele livro de mensagem edificante ali, junto com os demais na mesa, você está esquecendo daqueles problemas, está tirando da sua cabeça esses problemas que estão interferindo na sua leitura, certo? Daí você vai estar ali, somente o seu corpo, o seu pensamento vai estar distante. Então, por isso é importante começar com uma leitura edificante. Terminou a leitura, né, de mensagem edificante, é importante que todos leiam um pedacinho, um trechinho da mensagem. Você foi escolhido para fazer a leitura do Evangelho, abra ao acaso ou comece pelo começo fazendo um estudo do Evangelho no lar, caso seja da sua vontade, caso seja do seu interesse começar assim. Se não, você pode abrir o Evangelho ao acaso, né? Você pode pegar o Evangelho aqui, ó, pode pegar o Evangelho, abrir ao acaso aqui e ver a leitura que saiu. Ah, Nancy, mas eu abri, eu não gostei da leitura, veio aqui sobre a vingança, sobre o perdão. Eu não quero falar sobre isso hoje, eu quero falar sobre o amor, sobre a caridade. Mas às vezes, né,
aquele dia merece aquela leitura, porque você não está lendo e nem fazendo o evangelho somente para você e para aqueles demais que estão sentados ali. Desculpa. Você está fazendo a leitura para muitos irmãos que estão ali presentes, desencarnados, que vieram para aquela escola. Porque quando você implanta o evangelho no lar, você está implantando um farol de luz, uma escola, e ela é vista, né, por muitos espíritos no mundo espiritual que se aproximam do seu lar para assistir aquela aula. Porém, eles não ficam ali. Como muitas pessoas dizem, Nancy, se eu começar a fazer esse evangelho no lar, eu não vou encher a minha casa de espírito, de energia ruim. Não, pelo contrário. Você vai limpar o ambiente. Você vai fazer uma asepsia e transformar aquele ambiente, né, inundado de energias salutares, de boas vibrações para, né, enviar para aquelas pessoas necessitadas. Após essa leitura, você vai fazer comentários sobre a leitura do evangelho. Eu estou fazendo uma recapitulação, tá, gente, do passo a passo. E os demais que estão ao redor da mesa, né, vão também poder fazer comentários sobre a leitura. Encerramento, faça uma prece, encerrando, agradecendo os benfeitores, agradeça aqueles espíritos que vieram para a escola, esperando eles na próxima oportunidade, na próxima semana, você estará ali no mesmo horário, no mesmo dia, né? Então, procure aí uma garrafinha de água. Essa garrafinha de água, você pode tomar ela a semana inteira. Digamos que eu tenho esse copo aqui, ele tá cheio de água, né? E eu vou tomar a minha água, normal. Agora, se eu quiser água para a semana inteira, eu vou pegar esse copo, né? Eu vou deixar ele aqui na minha mesa, no meu local de trabalho, e eu não vou deixar. Olha, aqui tem essa quantidade de água. Nancy, essa água me é fluidificada, que foi do meu evangelho. O que eu vou fazer? Ela chegou nessa quantidade aqui, eu vou acrescentar, né, mais água aqui para que ele não seque de uma vez. Esse copo tem tampa, né? Eu vou deixar ele aqui tampadinho e é a minha água que eu vou usar durante a semana. Se for uma garrafinha de água que você queira colocar na geladeira, tanto faz, você vai fazer a mesma coisa. Chegou assim uns 3 dedos completa a água, sem problema nenhum. Encerrou todo o processo? Vamos agradecer a todos aqueles que participaram do evangelho, né? Desejando a fraternidade, a amorosidade, a benevolência, a paciência para aquela semana, né? Que seja uma semana produtiva, uma semana de paz, de amor e de esperança. E aí você pode fazer a leitura do evangelho. O evangelho segundo o Espiritismo tem a mensagem, né? Tem a mensagem a mensagem final, que eu vou ler aqui para vocês. Você pode fazer a mesma mensagem, a mesma prece que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto tem a prece inicial como tem a prece final, tá? Eu vou fazer agora a prece final só para encerrar esse vídeo de hoje, que é o passo a passo de como realizar o Evangelho no lar na sua casa, ou seja, como implantar o Evangelho, como fazer o Evangelho ou como ajudar outras pessoas, né, a fazerem o Evangelho no lar. Agradecemos aos bons espíritos que vieram se comunicar conosco. Na verdade, a comunicação foi através da intuição. E você sabe que no momento que você implantou o evangelho, já existe ali uma falange de espíritos do bem, inclusive o seu mentor espiritual, para te ajudar. Por isso, a comunicação conosco. Rogamos-lhes que nos ajudem a colocar em prática as instruções que nos foram dadas e que cada um de nós, ao sair daqui, se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Então, nesse momento, nós vamos lembrar, né, de recapitular tudo isso daí e inserir no nosso evangelho. Caso você queira, no finalzinho, você pode ditar ali uma mensagenzinha. Eu vou finalizar aqui com a mensagem do Chico, quando ele diz: Deus nos concede a cada dia uma página da vida, há uma página da vida nova no livro do tempo. Aquilo que colocarmos nela corre por nossa conta. Aproveite essa mensagem, pega um caderninho, um diário e anote tudo o que aconteceu em cada encontro no seu Evangelho no Lar. Se você gostou desse vídeo, curte, comente, compartilhe e até o nosso próximo encontro. Fiquem na paz do Mestre Jesus.